Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no SOAT com a prof. Ana Lia e vamos começar a estudar agora o filo Artrópoda e características gerais desse filo. Filo Artrópoda, filo dos artrópodes. Normalmente a gente fala artrópodes, né? Quem são? Quais são as suas principais características embriológicas, anatômicas, habitat? Tudo isso a gente vai ver aqui. Vamos começar primeiramente com essa imagem, olha só, já estamos aqui apresentando. Todos esses animaizinhos aí são bem populares, não é mesmo? Olha aqui uma aranhazinha, uma vespa, um camarãozinho. Esses aqui que a gente às vezes não sabe muito bem diferenciar quem são artrópodes. O que eles têm em comum? Primeiramente, quais são suas características gerais? São animais com patas articuladas. Inclusive, é isso que dá nome ao filo. Artrópodes. Artro, articulação, pés. Podes, pés. Então, todos eles têm patinhas articuladas. Se a gente fosse desenhar uma aranhazinha, uma formiguinha, é muito comum. A gente já faz até, a gente nem percebe, mas desenha a patinha dobrada, porque elas têm uma articulação. Eu sempre pergunto, você nunca viu uma baratinha morta? E às vezes quando a baratinha já foi consumida ou levada pelas formigas, não é mesmo? E às vezes fica só uma patinha de barata. Observe se você um dia encontrar na sua vida aí uma pata de barata. Você consegue encontrar ali até o joelhinho, até uma panturrilhazinha, né? Digamos assim, se comparando com uma perninha humana, porque ela sim tem articulações. E além disso, ela tem exoesqueleto quitinoso. Meu bem, isso é algo que vai acompanhar o estudo do filo o tempo todo. Exoesqueleto de quitina. O que é esse exoesqueleto? É uma carapaça protetora, é uma estrutura de resistência. Exatamente. A gente, por exemplo, comparando sempre com o ser humano, a gente tem endoesqueleto ósseo. Elas, por sua vez, é um exoesqueleto, uma carapaça. Só para a gente lembrar novamente, me desculpa aí, eu vou falar uma coisa que pode chocar você, perdão já de antemão, mas quando uma barata, alguém, sem perceber e sem querer, né, viva e defendemos todos os bichinhos, mas quando uma barata é esmagada acidentalmente, a gente faz aquele barulhinho, viu o barulho? É aquele barulhinho, é a carapaça, o exoesqueleto de quitina se rompendo, que é uma estrutura tão importante de proteção. Perdão novamente aquelas pessoas que não consomem animais, eu acho isso bem legal, mas, por exemplo, se a pessoa tem o hábito de consumir um camarãozinho, que também é um artrópode, consegue entender, se for com casca, a tal casca do camarão é o exoesqueleto. E tem também aquele barulhinho crocante que é da ia no dente. Inclusive, em alguns países, por exemplo, a Tailândia, que em alguns locais se consome insetos fritinhos e tal, quem já teve essa experiência diz que é um sabor bastante parecido e similar com os nossos crustáceozinhos, os artrópodes que aqui a gente está acostumado a consumir. Então fica aí essa relação. Se você um dia comer um insetinho frito, vai lembrar da crocância no seu dente, é o exoesqueleto de quitina. Mas que em primeiro momento serve para protegê-lo para várias coisas que a gente vai estudar aqui. E sem esquecer dessa característica que é tão importante quanto as anteriores, que é o corpo segmentado em várias partes. Inclusive, isso é uma das diferenciações de cada artrópode. Dependendo se é inseto, que eu já estou dando aqui um spoilerzinho, né, dos tipos de artrópodes, vão ter um número de segmentos, 3, aracnídeos vão ter 2 e assim por diante. É uma das formas de diferenciar os diferentes artrópodes dentro do filo, tá? Também, gente, muitas vezes vai aparecer o termo metamerizado, assim lá como no filo dos anelídeos, tá? Segmentado e metamerizado é a mesma coisa. Além disso, temos que pensar no habitat. Todo o filo a gente sempre fala. Tem de vida livre, podem ser encontrados em oceanos, né? Principalmente os crustáceos, água doce, ambientes terrestres e também a gente tem os ectoparasitas, pulga, carrapato, já vamos falar sobre isso. E aqui, ó, sempre imagens pra gente ficar ali, ó. Já tô mostrando pra vocês uma diversidade. Temos crustáceos, aracnídeos, insetos, né? Quilópodes e diplópodes, que já falaremos sobre, né? Mas antes, as características embriológicas. Sempre que começamos a estudar um filo, é fundamental que a gente entenda a classificação. Aqui nenhuma novidade dos últimos grupos estudados, tá? Qual é?
triblástico, 3 tecidos embrionários, 3 folhetos germinativos. Desde lá dos plateumintos, os vermes achatados, nemateumintos ou nematoda, vermes cilíndricos, os anelídeos também estudados, triblásticos, todos triblásticos, 3 tecidos, 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, quando o embrião ali está se formando. Nenhuma novidade. Aqui a representação, eles não são diblásticos, eles são, na verdade, triblásticos, né? Em relação à cavidade, assim como os anelídeos, que também já foi estudado, são celomados, ou seja, existe uma cavidade embriológica onde depois, quando esse organismo do ser se desenvolver, vai gerar as cavidades verdadeiras. E onde que essa cavidade dos seres celomados fica localizado? Entre a mesoderme, a gente tem a ecto, a meso, representada em vermelho. Esse espacinho da mesoderme só fica entre a mesoderme e depois vem a endoderme. Então, eles têm celoma, nenhuma novidade em relação aos grupos anteriores aqui. E outra característica, outras 2 características embriológicas em relação à simetria bilateral. Nenhuma novidade, todos os animais que a gente tem estudado anteriormente já tem simetria bilateral, que é o quê? O corpo, os órgãos se espalham de forma especular, ou seja, espelhada. Para eu ter 2 partes mais ou menos iguais do animal, só existe um local onde é possível o corte, certo? Então, simetria bilateral. E protostômios. O que significa protostômios? Que ao primeiro orifício do sistema digestório que surge na forma ali, quando está formando o organismo, né? É a boca, ou seja, aqui na gástrula, o blastóporo vai originar a abertura que é a boca, certo? Ah, então, se tu for ver, triblástico, celomado, simetria bilateral e protostômio são as 4 características embriológicas, nenhuma grande novidade aí dos últimos grupos estudados. Agora, em relação a esses seres vivos, olha que visto de pertinho, que coisa maravilhosa que é um artrópode, nesse caso um inseto. Animais extremamente desenvolvidos, um sistema sensorial diferenciado, sistema nervoso nem se fala. Amor, uma abelha, uma formiga, uma baratinha, se você soubesse tudo que ela é capaz, você veria ela com outros olhos, né? E a gente está aqui para te dizer por isso. Outra coisa, são os animais mais numerosos em relação ao número de espécies. Estima-se que tem, na verdade, aqui já tem 1 milhão de espécies catalogadas, mas estima-se que esse número é bem superior. Tem muitos insetos, principalmente, que nem sequer foram descobertos pela ciência humana, então esse número aí tende só a aumentar. Diversidade, adaptação ao meio ambiente é com o filo dos artrópodes, né? Além disso, meus queridos, aos exemplos, vamos a eles. Aqui a gente ainda não está classificando profundamente, porque tem uma aula específica sobre classificação, em subfilos, em classes. Mas quem são os principais grupos? Os insetos, né? Que é essa grande diversidade. Tem inseto que voa, tem inseto que é parasita, tem inseto que produz o mel. Meu bem, inseto é diversidade e adaptação. Aí a gente tem os crustáceos, né? Os crustáceos normalmente estão relacionados ao ecossistema marinho ou aquático, mangue e tudo mais, mas existem espécies, por exemplo, terrestres, tipo o tatuzinho de jardim, aquele que vira uma bolinha, né? Um crustáceo terrestre. Aí a gente tem os famosos e às vezes não muito queridos aracnídeos, que aí a gente vai desde a aranha para o escorpião, para o carrapato. Aqui, na verdade, é um ácaro visto de perto. Aqui um carrapato que pode parasitar tanto bois, ruminantes, cão, gato, aranhas, né, de todas as espécies aqui a gente tem, e o cravo, lembra que a gente já falou isso em algum momento aí? O cravo, aquele pontinho preto que tem na nossa pele, é o quê? É um aracnídeo microscópico, mas ele está lá, certo? Com todas as características que os demais aracnídeos têm. E, finalmente, aqui também a gente tem os diplópodes e os quilópodes, o famoso piolho de cobra, que é um animalzinho do bem, vegano, vegetariano, sem toxina, não existe motivo pelo qual temer um diplópode. Já veremos qual é a diferença dele em relação aos quilópodes, que são as lacraias, as centopeias, essas sim carnívoras, comem outros insetinhos e inclusive tem veneno, tem que tomar cuidado para um acidente de lacraia não acontecer, assim como algumas aranhas também que são
aí perigosas e escorpiões também. Então, nesse filo existem animais que têm peçonha, então tem que tomar cuidado com acidentes em relação a esses seres. Em relação à divisão corporal, vamos aqui começar a falar dessa divisão. Por exemplo, uma estrutura corporal de um inseto. Uma estrutura corporal de um inseto é dividida em 3 partes. É muito fácil, tu vai desenhar uma formiguinha, tu já desenha 3 bolinhas, que é a cabeça, que um gafanhotinho nos dizendo, ó, o tórax, que é essa partezinha, e o abdômen. Normalmente, as pernas estão inseridas nessa parte, nessa região do tórax, ok? Claro, gente, os insetos são muito diversos. Por exemplo, uma borboleta, às vezes é difícil visualizar essa divisão porque a gente presta atenção mais nas asas. Mas se você perceber com detalhe, essas 3 partes estão lá, certinho? Aí, a estrutura corporal dos aracnídeos. Já falando um pouquinho também, alguns têm asas, outros não, dos insetos. A presença de antenas sempre presente, um par de antenas, órgão sensorial extremamente importante. E aqui já dos aracnídeos, já são apenas 2 partes, considerado cefalotórax e o abdômen. Ou as patas, elas estão inseridas no cefalotórax. E a gente pode observar aqui, ó, que diferente dos insetos, nenhum aracnídeo tem antena. Ao contrário, eles terão quelíceras, que serão peças bucais extremamente importantes ali, aparelhos que vão favorecer para proteção e tudo mais. Por exemplo, quelíceras em escorpiões são extremamente importantes, chamam bastante atenção, certo? Não tem antenas e 2 partes corporais. Isso é só uma prévia, depois no estudo da classificação a gente retoma e compara com os outros grupos, inclusive. Além disso, gente, falei que o exoesqueleto de quitina era importante? Falei, vamos falar muito sobre ele nessa aula. É também chamado de exoesqueleto ou cutícula, certo? E essa estrutura rígida. Tem alguns animais, como é o caso do besouro, que dá para ver tranquilamente, até brilha esse exoesqueleto. Procure aí um videozinho sobre metamorfose dos besouros. Dá para ver a mudança que antes ele não tem essa estrutura. Também a gente vai falar de desenvolvimento aqui dos insetos no futuro, mas a gente consegue ver esse exoesqueleto bem claro, bem brilhoso, mas todos têm. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem um animal, um tipo de uma vespinha, uma borboletinha, que terá asas. Ela é bastante peluda, mas também tem o exoesqueleto. E isso atribui o sucesso desses animais no meio terrestre, que também depois a gente vai ver que os insetos são o primeiro grupo que consegue sair do ambiente aquático e se adaptar. E o exoesqueleto permite que ele é feito de quitina, uma substância extremamente importante que a gente vai retomar muitas vezes sobre ela nessa aula aqui, inclusive. E a gente sabe que essa quitina, ela é um polissacarídeo, um carboidrato fundamental para impedir a desidratação, não perder água, certo? Então, tá aí, e aqui a gente tá mostrando ó, um bichinho, inclusive, trocando de exoesqueleto. Como assim, Ana Lia? Também já vamos ver sobre isso. Sustentação externa, ponto de apoio a músculos e revestimento são algumas das funções atribuídas ao exoesqueleto de quitina e, como eu falei, é um polissacarídeo, né? Que compõe esse exoesqueleto, essa cutícula, e tem a função estrutural que vai conferir resistência e proteção para os bichinhos. Aqui também a gente está vendo uma troca. Como assim, Ana Lia? Quero saber sobre isso. Aí a gente tem, olha que sensacional, esse vídeo que está mostrando algo muito comum em todos os artrópodes, fundamental, que são as equidíses, que nada mais é do que a troca do exoesqueleto está relacionado ao crescimento. Como assim? Pense você que você tem uma armadura, uma carapaça de proteção, e você é tamanho P, e está na hora de crescer. Aquela carapaça, ela não vai crescer. Então, o que você vai fazer? Você vai abandonar aquela carapaça velha, aquela armadura, aquele exoesqueleto, crescer rapidamente, porque afinal você está sensível, formar uma nova carapaça num tamanho M agora e ficar por um tempo com aquele tamanho M. Chegou a hora de crescer novamente, você joga de novo, é a equidise, é a muda, joga fora aquela carapaça velha, cresce rapidinho, porque você está sensível, forma um novo exoesqueleto, agora tamanho G. E é assim que a gente tem o crescimento dos artrópodes, nesse processo tão lindo, e toda vez que ele muda chama-se de equidise, certo? Que é influenciado por um hormônio chamado equidisona, certo? Que os artrópodes em específico têm esta produção extremamente importante, muda, equidise, troca, tudo são sinônimos, tá?
E aí não vai ser um crescimento contínuo e a equidizona é a responsável por possibilitar esse crescimento. E aí, meus queridos, a gente sempre vai ter em questõezinhas de prova, questõezinhas de vestibular, esse gráfico que representa o crescimento de um artrópode em relação ao crescimento de um animal normal. Você, que é um animalzinho, assim como eu, reino animal, inclusive, a gente foi crescendo, 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 estabilizou e ficou. Eles crescem rápido, param o crescimento, ficam um tempo daquele tamanho, trocam, jogam fora, equidise, cresce rápido, fica um tempo. Então, esses degrauzinhos costumam ser a representação do crescimento ou equidise de um artrópode. Pode ser crustáceo, pode ser aracnídeo, pode ser inseto, todo artrópode vai passar por isso. E por isso é muito comum ter essas imagens dos seres vivos saindo do exoesqueleto velho e se desenvolvendo aí, mostrando esse processo. Muitas vezes a gente está caminhando na praia, vê uma casquinha de siri, não é que morreu o siri, ele só fez a troca, ele só fez a equidise. Aqui a gente tem várias representações e não podemos esquecer do que dá nome ao grupo, apêndices articulados, patas, né, extensões do corpo que dá nome ao filo e que tem a função, né, de locomoção, digestão de alimentos quando são utilizados como pinças ou peças bucais, limpeza do corpo, percepção de estímulos, né, como, por exemplo, ali, a função das antenas. E é isso, meu querido, minha querida, obrigado por ter assistido essa aula. Espero que você tenha achado interessante, estimulante conhecer um pouco melhor esses seres que estão aí na nossa volta, o mosquitinho, a mosquinha, a borboleta, a abelha. Só que esse assunto é longo, importante, inesgotável e vem muito mais por aí. Fechou? Até a próxima e obrigada!